Eu passei aqui no início do vídeo para avisar que aconteceram alguns erros de gravação e também para pedir desculpas pela demora desse vídeo. Aconteceu alguns imprevistos que vez eu me atrasar o vídeo. Bom, era só isso, fiquem com o vídeo. Uma noite dois otakus estavam andando pela rua conversando. Um se chamava Gaster e o outro se chamava Zangetsu, que estavam saindo do cinema depois de ver o filme do Dragon Ball do Broly para homenagear o falecido criador de Dragon Ball, Akira Toriyama. Eu falo, isso foi muito bom de ver de novo. O Zangetsu fala assim: isso foi bom para homenagear o Akira. Mas enquanto eles conversavam, um caminhão vinha e atropelou os dois. Eu falo: Zangetsu, tá bem? Zangetsu fala: não, eu falo como minhas últimas palavras. Zangetsu: quero dizer seu gosto para mulher e horrível. Zangetsu fala: seu Lolicon, você acha que eu não sei que você tem uma foto da Estia de Danmachi debaixo da sua cama? Eu falo: como você sabe disso, sendo que ela fica debaixo da minha cama onde as minhas meias ficam lá? Nenhum ser com nariz se aproximaria de lá. Zangetsu fala: eu tava gripado e estava procurando meu celular e decidi ver debaixo da sua cama. Foi quando eu vi a foto seu Lolicon. Depois que ele fala isso, a visão dos dois ficam escuras, mas os dois falam: não era para a gente ter morrido. Foi quando eles abrem os olhos e veem que estão em um lugar todo branco. Foi quando eles veem um ser cósmico. Eu falo: de entidade fala: não, eu não sou Deus, sou um ser cósmico que revive humanos em outros universos, seja de série ou filme e anime, etc. Então os dois falam: queremos ir para Dragon Ball. Então a entidade fala: eu sinto muito, mais o mundo para que vocês vão é aleatório, o mundo vai ser decidido por essa roleta atrás de mim que vai decidir para qual mundo vocês vão. Então a entidade gira a roleta. Eu falo: você não acha que isso tá muito estranho? Zangetsu fala: sim, parece que a gente tá naqueles animes onde o cara é revivido em um isekai. Entidade fala: acho que vocês deviam se preocupar com coisas mais urgentes, apontando para a roleta. Quando nós vemos a roleta, ela estava quase dando emboco no pico, mas por sorte ela dá mais um giro dando embleache. Nós dois gritamos: amém, Deus. A entidade fala: vocês se livraram por pouco. Então quais são os seus pedidos? Nós dois falamos estranhando pedidos. Zangetsu fala: não era para os nossos poderes também serem decididos pela roleta? A entidade fala: não, eu vou ser bonzinho em deixar vocês escolherem. Então qual vai ser os poderes de vocês? Zangetsu fala: quero ter todos os poderes do Sans, quero que minha Shikai seja duas adagas, como se chama do Chara, e a outra se chamando Frisk. Chara tendo os poderes da lâminas de sangue do Terraria e da rosa de sangue do Terraria. Nota do autor: se eu estiver falando errado o nome dessas armas do Terraria, me desculpa. Voltando para a teoria, e a Frisk tendo manipulação do tempo, e eu também quero ter o poder do Oujouko. A entidade fala: vou ter que nerfar isso, você ainda vai evoluir se estiver à beira da morte como o Oujouko original, só que com a diferença que você só vai poder evoluir uma vez por dia. O Zangetsu fala: ah, tá de sacanagem, e tá como minha Bankai, eu vou querer ter manipulação do espaço-tempo. A entidade fala: tudo bem, anotado. E o que você quer? Eu falo: quero que nós dois tenhamos imortalidade, que não morremos por causas naturais como doenças ou velhice, e também que não envelhecemos. Também quero que nós dois sejamos metade Shinigami e metade Olof. Zangetsu fala: muito obrigado, Gaster. Eu falo: de nada. Agora os desejos que são só para mim: quero ter todos os poderes do Croissants, todos os poderes do melhor das manipulação de energia espiritual e de todas as energias de mundo de Bleach. Quero ter o Sharingan com ele e poder evoluir sem precisar das células de Hashirama para virar Rinnegan. Quero ter Byakugan e Jogan ou Jutsu ocular do Ishiki. Quero ter todos os poderes do Epic Sans e do Sukuna. Quero ter o grande sábio e também o poder do Yuta de copiar poderes. Isso também se aplica às Bankais e Shikais, e também ter todas as respirações de Demon Slayer e o Kikijutsu de todos os luas superiores. E como minha Shikai, quero que minha Zanpakuto vire qualquer arma de anime e desenho ou filme ou jogo, e quero que eu e o Zangetsu sejamos irmãos de sangue. Zangetsu fala: valeu, cara. Eu falo: esperar para ver os buffets que tu vai ganhar. A entidade fala: já que é desse jeito, ele vai ter as marcas amaldiçoadas do Meliodas e também alguns poderes de Onis. Tem que admitir, você é esperto. Eu falo no ouvido dele: como eu quero minha Bankai. Zangetsu fala: o que foi que tu pediu? Eu falo: segredo. Ele também pediu alguns pedidos extras que tu vai ver. A entidade fala: perfeito, agora vou mandar vocês para o mundo de Bleach, mas antes de mandar vocês pode acontecer algo chamado de colisão de mundo. Nós falamos: como assim? A entidade fala: tipo, vocês podem acabar
estar enfrentando alguns caras que são de outros como dos mundos que desejos que vocês pediram. Nós falamos eu falo quero também que eu e Zangetsu tenha a capacidade de compartilhar poderes entre nós dois. Tipo se ele tentar utilizar o desmantelar ele só vai poder utilizar o desmantelar. Ele não vai conseguir utilizar outros poderes do Sukuna. Se ele tentar utilizar os cortes normais do Sukuna junto do Cleaver ele só vai conseguir utilizar os cortes normais. Mas se eu falar eu permito, ele vai conseguir utilizar todos os poderes do Sukuna. E é claro que isso vai valer para todos os meus poderes e para os poderes dele, ou seja, eu também vou conseguir utilizar os poderes dele. Isso também vale para todos os poderes, eles também vão ter essa limitação. A entidade fala, tá, mas eu vou colocar umas limitações em alguns dos seus pedidos. Eu falo de boa, mas qual vai ser essas limitações? A entidade fala, tu vai ter que descobrir sozinho. Eu e o Zangetsu falam, você quer ferrar a gente no meio de um combate? A entidade fala, sim, mas vocês vão ter todo o tempo para descobrir. Eu falo, pelo menos podemos treinar para saber utilizar o básico dos nossos poderes. A entidade fala, beleza. Depois que nós treinamos para conseguir utilizar o básico dos nossos poderes, a entidade nos teletransporta para o mundo de Bleach e nós aparecemos em um deserto. Eu falo, será que ele nos mandou para o Ecomundo? Zangetsu fala, se isso aconteceu vou ficar muito pistola, mas deixando isso de lado acho melhor a gente começar a se chamar pelo nome das nossas formas, já que literalmente meu nome é o nome da Zanpakutou do Ishigo. Eu falo, tá. Sans fala, tá, mais Gai, mas por que você está com esse papel na mão? Eu falo, papel, mas que papel? Quando eu olho para minha mão eu vejo um papel escrito que a entidade esqueceu de avisar algumas coisas. A colisão de mundos também pode fazer com que a gente ganhe e poderes que são do mesmo mundo que pedimos nossos poderes. A entidade também falou naquele papel que tinha uma cápsula na mão do Zangetsu, mas quando a gente leu isso o Zangetsu falou, mas eu não tô vendo nada. Mas quando ele foi ver, a sua mão estava fechada e quando ele abriu tinha uma cápsula do Dragon Ball da corporação Cápsula. O Sans clica na cápsula e joga, fazendo que aparecesse um trailer preto com listras azuis. Eu continuei lendo a mensagem falando que nesse trailer tinha água e comida por um bom tempo e também talvez estava equipada com tecnologia de outros universos, só que esses universos não iam fazer parte da colisão de mundo, já que a entidade se certificou disso. Eu continuei lendo e a entidade falou na mensagem, essa carta vai ser auto-destruir em 2. Eu joguei a carta mas ela acabou soltando confete. Eu fui ver e tava escrito lá que eu caí no truque, mas quando eu fui ver a carta explodiu na minha cara. Minha cara ficou toda preta de sujo depois da explosão. Eu falo, tá de sacanagem, mas quando eu falo isso daí Sans fala, ei cara, entra aqui. Quando eu entrei dentro do trailer eu percebi que era bem maior do que era por fora. Esse negócio parece um mini ônibus, mas por dentro é bem maior. Tinha tudo naquele trailer e quando a gente foi ver também tinha um saco de dinheiro com 10.000 ienes. Eu falo, com esse dinheiro podemos viver por um bom tempo. Sans fala, verdade, mas cadê nossos Zanpakutou? Quando ele fala isso eu olho para minha cintura mas não vejo nada. Nós começamos a procurar elas mas nós vemos que elas estavam no sofá, mas quando nós vemos elas eram Zanpakutous nas formas originais delas. Eu falo, eu pensava que a gente ia ganhar elas já nas formas que a gente tinha pedido. Parece que a gente vai ter que ficar até elas ficarem nas formas delas. Enquanto isso vamos ter que utilizar os poderes de Bleach, alguns dos nossos poderes que a gente pediu. Sans fala, e a gente não pode ganhar tudo de mão beijada, mas eu admito que eu já queria ganhar a minha Zanpakutou logo na forma que a gente pediu. Mas quando ele fala isso nós ouvimos uma explosão. Nós pegamos nossas Zanpakutous. Eu me sento no banco do motorista. Sans fala, tu sabe dirigir? Eu falo, sei. Sans fala, então tá. Eu falo, são moto. Sans entra em desespero, mas eu havia já ligado o trailer e começamos a ir no som da explosão. Mas como eu não sabia dirigir, eu comecei a dirigir tudo errado e uma hora quase que a gente bate em uma árvore. Sans fala, se a gente sobreviver eu vou te matar. Eu falo mentalmente, eu tenho o grande sábio. Eu pergunto mentalmente, grande sábio, tá? Ai, grande sábio fala, sim, posso te ajudar. Eu falo, você sabe dirigir carro? Grande sábio diz sim. Eu falo, então ótimo, pode assumir o controle do meu corpo. Grande sábio fala, claro. Ele começa a assumir meu corpo, fazendo meus olhos ficaram vermelhos e minhas pupilas amarelas. Sans fala, você tá legal, Gai, você não é. Ele não sabe dirigir. Grande sabe disso.
eu sou o grande sábio. Sans fala, tá, mas ensinei ele a dirigir que eu não tô nem um pouco a fim de morrer de novo. O grande sabe disso. Tá bom. Quando a gente chega mais perto do local onde ouvimos a explosão, nós vemos que era um Olovo tinha causado aquela explosão e ele tinha capturado uma garotinha como refém. O grande sábio para o carro e nós saímos. O Sans se teletransporta para cima do Olovo e utiliza a manipulação gravitacional para paralisar o Olovo no chão. Eu assumo o controle de volta do meu corpo e me teletransporto para cima do Olovo. Eu utilizo desmantelar para cortar a mão dele que estava segurando a garotinha e uso minha Zanpakutou e a marca demoníaca do Meliodas nível 1 para cortar o Olovo no meio. Eu desativo a marca demoníaca do Meliodas com ela desaparecendo da minha testa. A garotinha que a gente salvou vem correndo e nos abraça. A garotinha diz: muito obrigada por me salvar daquele monstro. Nós dois falamos de nada. Foi quando vemos os pais da garotinha correndo. A mãe dela abraça ela e o pai fala: muito obrigado por ter salvado nossa filha. Aquele monstro apareceu do nada em nossa aldeia. Eu falo: você sabe me dizer para que lado fica a Soul Society? Os pais da garota ficam nos olhando confusos. Sans fala: será que podemos conversar em particular? Ele me leva para um canto e fala: tu não tá achando estranho isso não? Tipo, porque teriam uma aldeia no Ecomundo? Não era para esse lugar só ter Olovo. Por isso eu tô achando por conta daquele seu desejo da gente ter imortalidade por longevidade fez a entidade nos mandar para alguns anos antes do Rei das Almas separar a Soul Society, o mundo humano e o Ecomundo. Eu falo: faz sentido. Eu me viro para os pais da garota e falo: será que vocês podem nos falar para onde fica a vila de vocês? O pai da garota fala: claro, porque não? E a mãe dela diz: vocês salvaram nossa garotinha, então precisamos agradecer a vocês por isso. Sans pergunta: essa aldeia fica muito longe daqui? E o pai da garota diz: só 1 hora de caminhada e nós chegamos lá. Sans fala: isso daí vai demorar muito menos tempo. Apontando para o trailer, o pai da garota fala: o que é isso? Sans responde que era um meio de transporte. Assim que ele fala isso, nós entramos no trailer e o grande sábio assume o meu corpo. Eles nos mostram o caminho para a vila e quando nós chegamos lá, os aldeões cumprimentam os pais da garotinha. Eles acabam explicando toda a situação, que nós tínhamos salvado a filha deles depois que nós comemos na casa da mãe da garotinha. Nós conversamos com os pais da garotinha, mas enquanto conversamos, nós somos interrompidos por um som que vinha lá de fora. Quando fomos lá para fora, nós olhamos para o céu que tinha uma figura que eu e o Sans conhecemos muito bem. Era o Rei das Almas. E eu e o Sans falamos finalmente. Quando nós falamos isso, o pai e a mãe da garotinha nos olham confusos e preocupados, mas eles não tiveram tempo de falar nada por conta da separação de mundos. Time skip de alguns milênios. Nesse tempo eu e o Sans nós evoluímos muito e desbloqueamos novos poderes. Além disso, aconteceu uma série de acontecimentos e alguns da história normal e alguns nós alteramos um pouco. Atualmente nós estávamos caminhando com o uniforme escolar. Eu falo: esse uniforme apertado e desconfortável. Sans fala: uniforme de escola não é para ficar confortável, é mais para ficar bonito mesmo. Eu falo: e como tu consegue ficar de casaco num calor desses e com esse uniforme? Sans fala: isso não é importante, só agora acelerar o passo. As outras pessoas estavam nos olhando porque não era comum pessoas terem cabelos de cores diferentes, mas o que estava mais chamando a atenção mesmo era a cor de cabelo do Sans, porque não era comum alguém com uma aparência tão jovem ter cabelos brancos. Quando nós achamos a escola que a gente ia fazer o teste para entrar nessa escola, nós acabamos passando no teste com notas perfeitas graças ao grande sábio. Enquanto nós estávamos caminhando, nós acabamos encontrando um garoto de cabelos laranja que estava falando com uma garota fantasma, mas as pessoas estavam achando que ele era doido por estar conversando sozinho. Quando nós vemos ele, eu dou um sorriso de canto. Já o Sans deu um suspiro. Eu falo bem baixinho só para ele ouvir: já encontramos o Ichigo. Falta Rukia. Só que é aí que tá o problema. Você acha que ela pode nos reconhecer? Sans fala: é possível, mas qualquer coisa a gente mata ela. Eu falo: tu tá maluco? Sans fala: tô brincando, mas a gente sumiu faz tempo, acho improvável nos reconhecerem. Eu falo: acho que os capitães da Goten 13 dizem o contrário. Sans fala: eles não contam, mas deixando isso de lado, vamos pensar de um jeito de entrar na escola de um jeito estiloso. Eu falo: eu já sei. Sans diz, como eu sussurro no ouvido dele: o planos de resto as coisas foram igual à história original. Nós estávamos na escola, o Sans estava escondido e eu estava deitado embaixo de uma árvore. Enquanto vem
vemos o Ichigo junto do chat quebrando a parede com o corpo de dois caras. E ficamos assistindo isso até a parte que eles estavam prestes a lutar com um bando de delinquentes que estavam ao redor antes do Ichigo ir para cima de um sujeito que estava pisando em cima de um cara. Eu já chego na voadora de 2 pés, arremessando ele para longe de mim. Todos ficam surpresos com a minha intromissão. Eu falo, se eu não estou enganado, seus nomes são Ichigo e Chad. Eles assinaram com a cabeça e me olharam com um olhar sério, pelo menos o Ichigo, já que não dá para ver os olhos do chat. Querem me ajudar a dar uns tapas nesse bando de zero à esquerda. Falo isso olhando para todos os delinquentes. Ichigo diz, em mesmo ir, eu acho que vai ter que pensar uma desculpa convincente para o que a gente vai fazer. Um pouco confundido ele fala, tá bom. Ichigo vai para cima de um cara, eu vou para cima de outra, e quando ele ia me dar um soco eu pego o braço dele e dou uma chave de braço. Enquanto vemos o Ichigo junto do chat quebrando a parede com o corpo de dois caras. E ficamos assistindo isso até a parte que eles estavam prestes a lutar com um bando de delinquentes que estavam ao redor antes do Ichigo ir para cima de um sujeito que estava pisando em cima de um cara. Eu já chego na voadora de 2 pés, arremessando ele para longe de mim. Todos ficam surpresos com a minha intromissão. Eu falo, se eu não estou enganado, seus nomes são Ichigo e Chad. Eles assinaram com a cabeça e me olharam com um olhar sério, pelo menos o Ichigo, já que não dá para ver os olhos do chat. Querem me ajudar a dar uns tapas nesse bando de zero à esquerda. Falo isso olhando para todos os delinquentes. Ichigo diz, em mesmo ir, eu acho que vai ter que pensar uma desculpa convincente para o que a gente vai fazer. Um pouco confundido ele fala, tá bom. Ichigo vai para cima de um cara, eu vou para cima de outro, e quando ele ia me dar um soco eu pego o braço dele e dou uma chave de braço. Depois da surra eu falo na frente do Ichigo e do Chad, valeu por me ajudar, mas bom, ainda tem aula, eu tô indo. Mas quando eu estava saindo, o líder dos delinquentes pega no minha perna e fala, você vai pagar por isso. Mas de repente aparece alguém do nada, era o Sans, estava indo na minha direção. Ichigo, quem é esse agora? Eu falo, ele meu irmão. Ichigo fala, nem parece. Sans fala e olha para o líder dos delinquentes. Ele se agacha e pega o líder dos delinquentes pela cabeça e fala, quando for bater em alguém, bate com vontade. O Sans estampa a cara do líder dos delinquentes no chão. Eu falo, vamos embora. Sans fala, soltando o líder dos delinquentes. Tá, mas quando eu estava entrando, eu fui parado por aquele cara que eu salvei, que o líder dos delinquentes estava em cima e ele se chamava Keigo, que falou, qual é o nome de vocês? Eu falo, Gai Crisium. Sans fala, Sans Crisium. Depois que a gente fala isso, a gente vai até uma placa que falava em que sala a gente estava, e nós vemos que a gente estava na mesma sala que o Ichigo. Nós dois começamos a andar em direção à nossa sala enquanto conversamos, mas depois de um tempo nós finalmente conseguimos chegar na sala. Sans fala, não acredito, seu senso de direção é pior que do Zoro. Eu falo, cala a boca, a culpa não é minha. E sabia o que eu tenho em comum com Zoro? Sans fala que os dois se perdem toda hora. Eu falo, não é que nós dois solamos, e é isso que eu vou fazer com você. Sans fala, tu disse que me sola, é, bem tranquilo. Então eu falo, não agora, eu vou fazer isso depois da aula, que eu não quero me meter em encrenca por agora. Quando eu abro a porta e falo, finalmente achei essa sala. Sans fala, tá maluco, você se perde mais que o Zoro. Eu falo, chega dessas piadas com meu senso de direção. Alguns dos alunos me olham com caras de poker, como se estivessem pensando como esse cara se perdeu. Eu reconheci alguns dos alunos que estavam lá, que eram o Ichigo, Mizuhiro e Keigo. Mizuhiro começou a acenar para mim e pro Sans. Mizuhiro diz, e aí, Gai? Sans, depois que ele fala isso, ele aponta para 2 cadeiras lá no fundão da sala. Nós acenamos de volta, nós sentamos nas cadeiras. Eu falo a Mizuhiro, valeu, cara, você nos salvou de uma suspensão. Sans fala, valeu, ajudou muito. Mizuhiro fala, de nada. Ichigo diz, vocês são caras extremamente fortes. Gai, você pratica artes marciais? E Sans, você tem uma força impressionante. Sans fala, eu sei que sou incrível. Eu falo, exibido a respondendo essa pergunta. Ichigo, não, eu só aprendi mesmo. E Chad, você é incrível também. Depois que eu falo isso, ele acena com a cabeça. Sans fala, ele não fala não. Ichigo fala, ele não fala muito, então é melhor vocês irem se acostumando. Nós ficamos conversando até que o professor chega na sala. As aulas, elas foram incrivelmente chatas e bem normais. Depois, no intervalo, eu e o Sans vamos para cima do terraço enquanto conversamos, mas quando chegamos, o Mizuhiro e o Keigo estavam lá lanchando uma coisa que eu tenho que admitir, até que eles são legais para conversar, até que dá para tirar algumas risadas.
enroladas da idiotice do Keigo pelo visto vai ser bem menos chato do que estávamos esperando. As aulas ocorreram normalmente e nós conseguimos fazer uma boa amizade com a galera, e depois que anoitece, nós estávamos em cima de um prédio com a roupa do Ichigo na luta dele contra o Aizen, e estávamos com uma máscaras de Olovo no nosso rosto. Nossas máscaras eram a mesma do Ichigo Olovo, mas a diferença era que nossas máscaras tinham detalhes diferentes da máscara do Ichigo. Minha máscara tinha detalhes vermelhos e a máscara do Sans tinha detalhes azuis escuros, e estávamos com correntes enroladas nos nossos braços e nas nossas pernas e também no nosso peitoral, e essas correntes estavam interconectadas com alguma coisa. Eu falo, ver a cidade daqui de cima é muito bom. Sans fala, concordo, mas tem Olovo para matar, e como dizem, o dever nos chama. Quando nos viramos para trás, nossos corpos estavam lá parados de pé com uma corrente no peito que estava conectada nas correntes do nosso corpo. Sans fala, que saudade da gente conseguir utilizar nossos poderes livremente. Por culpa desse selamento mal conseguimos utilizar nossos poderes. Eu falo, não reclama, graças à manipulação de energia espiritual que conseguimos quebrar esse selo parcialmente. Sans fala, a gente tá parecendo aqueles estantes de Jojo. Eu respondo, não tem como dizer que não tá aparecendo, mas é bom a gente ir. Logo nós voltamos para nossos corpos e manifestamos nossos espíritos para servir como armadura para proteger nossos corpos, e começamos a pular de prédio em prédio, e eu utilizo o sonido e o Sans o passo relâmpago. Sans fala, bora ver quem mata mais Olovo. Eu falo, qual é o prêmio para quem vencer? Sans responde, vai ter que lavar a louça por um mês. Eu falo, fechado. Quando nós vimos, tinha 2 Olovo em cima de um prédio prestes a se jogar para atacar uma mãe e seu filho. Sans fala, eu vou matar os 2. Olha só, quando Sans fala isso, ele se teletransporta para cima do Olovo e utiliza sua espada atravessando a cabeça do Olovo, e quando ele ia tentar cortar a cabeça do outro Olovo, uma adaga transpassa a cabeça do Olovo. Eu falo, ia matar os 2, confia. Eu começo a dançar em cima do prédio. Sans fala, Papa Kill. Eu falo, não sou o Papa Kill, tu que é muito lento. Sans fala, ora seu. Depois que ele fala isso, nós começamos a caçar todos os Olovo da área. Depois disso se passou alguns dias com nós 2 saindo para caçar Olovo todas as noites, enquanto nós 2 fazemos uma grande amizade com a galera da escola. E também um dia eu vi o Ichigo conversando com uma garota fantasma, no qual eu e o Sans resolvemos falar com ele, surpreendendo muito ele por nós 2 conseguirmos também ver espíritos, mas ele não ligou muito para isso, com nós 3 conseguindo fazer uma ótima amizade. E agora eu e o Sans estávamos pisando em cima da cabeça de um cara. Sans fala, eu vou matar os 2. Olha só, quando o Sans fala isso, ele se teletransporta para cima do Olovo e utiliza sua espada atravessando a cabeça do Olovo, e quando ele ia tentar cortar a cabeça do outro Olovo, uma adaga transpassa a cabeça do Olovo. Eu falo, ia matar os 2, confia. Eu começo a dançar em cima do prédio. O Sans fala, Papa Kill. Eu falo, não sou o Papa Kill, tu que é muito lento. Sans fala, ora seu. Depois que ele fala isso, nós começamos a caçar todos os Olovo da área. Depois disso se passou alguns dias com nós 2 saindo para caçar Olovo todas as noites, enquanto nós 2 fazemos uma grande amizade com a galera da escola. E também um dia eu vi o Ichigo conversando com uma garota fantasma, no qual eu e o Sans resolvemos falar com ele, surpreendendo muito ele por nós 2 conseguirmos também ver espíritos, mas ele não ligou muito para isso, com nós 3 conseguindo fazer uma ótima amizade. E agora eu e o Sans estávamos pisando em cima da cabeça de um cara, enquanto o Ichigo arrumava um vaso de flores que uns idiotas tinham derrubado. Eu falo, escutem aqui, quebrem aquele vaso de flores de novo e eu quebro 5 ossos de vocês. Sans fala, quem avisa, amigo, é se vocês querem os seus braços do jeito que estão, é melhor não encostar nenhum dedo naquele vaso de flores. Depois que eu falo isso, eu pego o cara que a gente tinha pisado em cima da cabeça, pego ele pela camisa e jogo para os outros idiotas. Eles começam a correr de tão assustados que eles estavam. Eu suspiro e o Sans fica com um sorriso de canto, e depois nós vemos o espírito da garotinha agradecendo nós 3 para depois eu e o Sans começarmos a ir embora, e o Ichigo também. Eu falo, Sans, se eu não estou enganado, a Rukia deve aparecer hoje. Sans fala, isso vai ser demais, pega a pipoca que eu pego o refrigerante. Eu falo, tá bom, mas é melhor misto quente. Mas agora falando sério, nós não vamos fazer nada, não vamos interromper esse evento, o Ichigo deve se desenvolver. Sans fala, tá bem. Quando finalmente chegamos no nosso trailer, eu logo me jogo em cima da minha cama e o Sans se
se deita na cama dele no dia seguinte. Eu estava em cima de um prédio, junto do Sans comendo misto quente com refrigerante Pepsi. Eu falo, é como dizem, nada melhor que uma Pepsi gelada. Já deve estar começando. Quando eu falo isso, uma explosão acontece lá embaixo. Eu e o Sans olhamos lá para baixo, vendo como o Ichigo e a mesma garotinha fantasma do dia anterior, fugindo de um Olof com aparência de centopeia. Mas depois aquele mesmo Olof foi morto por uma garota de vestimentas pretas com detalhes brancos com uma Zanpakutou em sua cintura. Nota do autor. Para quem não sabe, as Zanpakutou são katanas especiais feitas para matar Olofs e purificar suas almas. Enquanto o Olof, voltando para a teoria, depois de matar o Olof centopeia, ela sai do local. Eu falo, isso e bem nostálgico, mas depois de tudo que nós vimos, isso não é impressionante? Sans fala, concordo. Eu falo, que você vai fazer agora? Sans fala, tô indo ver os filmes. Lá no trailer eu falo, tô indo dar uma passeada no parque e jogar um pouco no meu Game Boy Advance e também aproveitar e dormir debaixo de uma árvore. Sans fala, e depois eu que sou preguiçoso. É como dizem, você e osso duro de roer. Eu falo, para de roubar minhas piadas. O Sans se teletransporta para o trailer. Eu começo a pular de prédio em prédio até que eu chego no parque e jogo um pouco no meu Game Boy Advance até que anoiteceu. Onde eu estava em cima de um prédio perto da casa do Ichigo. Junto do Sans estávamos utilizando o Sharingan para ver o Ichigo conversando com a Rukia, que estava explicando para ele sobre os Olofs com aqueles desenhos mal feitos. Sans fala, esses desenhos são bem piores que o seu senso de direção. Eu falo, eu já disse que para parar com essas piadas com meu senso de direção. Além disso, grande parte da culpa é do Byakuya. Depois que eu falo isso, nos voltamos a utilizar o Sharingan e nós vimos um Olof que estava segurando uma garota que nós reconhecemos como a irmã do Ichigo, Karin. Eu falo, tiramos os olhos por um minuto. Isso já acontece vendo que o Ichigo tinha sido golpeado por aquele Olof. Nós ficamos assistindo esse combate até chegar na parte onde a Rukia defende o Ichigo, mas acaba ficando bastante ferida. Sans fala, isso deve ter doído. Voltando para a luta, a Rukia passa seus poderes para o Ichigo, enfiando sua Zanpakutou no coração do Ichigo, fazendo com que ele virasse o Shinigami, que fez eu e o Sans ficarmos animados por ver essa cena em pessoa. Depois ver como ele cortava a perna do Olof para depois ver ele cortar o Olof pela metade. Eu falo, já acabou, vamos embora. Sans fala, tá. Para depois que ele fala isso, nós nos teletransportarmos para o trailer para dormirmos. Fim do prólogo.